Fala galera, tudo certo? Bem-vindo a mais um V8Cast, um oferecimento do V8 Clube Brasil Empresas e Negócios. Se você quiser saber mais sobre esse clube de empresários que está transformando o Vale do Itajaí, dá uma conferida no link que está aparecendo aqui no nosso Instagram. E hoje a gente vai ter um papo muito radical, muito incrível, muito motorizado, não é mesmo, Tino? É verdade, Adriano. Mais um empresário aí, ó, que bacana. Então, eu sou o Tino Martins. Estamos aqui com o gestor de comunicação, o Pasqualini. Olha só, quero te agradecer primeiramente pelo convite que você aceitou aqui. Eu queria que você contasse assim rapidamente, brevemente, se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história, como começou essa trajetória toda e por que essa paixão pela comunicação. Legal, gente. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, de trazer um pouco essa minha história de vida, uma trajetória mais profissional, né? Para este canal e tá sempre somando exatamente com a amplitude que é a parte de comunicação. Show. Minha trajetória inicial em 94. Eu sempre fui apaixonado por desenho. E já desde a época de colégio eu era procurado exatamente pelas ideias, quando tinham trabalhos artísticos, eu era procurado por... Todo mundo queria fazer o grupo. Exatamente. Então, habilidade artística. Legal, legal. E foi só aí uma oportunidade que teve de eu me aproximar de agência de propaganda. Recebi o convite, comecei, engraçado que naquela época eu comecei na parte administrativa como office boy, Olha aí. mas eu nunca parava no meu departamento. Por que será, né? Estava sempre circulando, tinha um momento vago, eu estava circulando pela área de criação, pela área de atendimento, e até que surgiu uma oportunidade de uma amiga fazendo faculdade, precisar criar um produto. Ela me chamou, Márcio, eu preciso criar um produto, e nós criamos um produto diferente no mercado, tal estratégia de lançamento. Eu apresentei isso pro meu diretor de atendimento. Ele assim, cara, tu tem isso, Tino, para esse negócio. Não quer vir trabalhar aqui comigo? Eu assim, bora. Você despertou cedo o teu potencial, né? Você... Foi o primeiro teste, então o pessoal já te chamou, né? Você fez um teste sem querer. 6 meses como office boy ali comecei a trabalhar ali com meus 17, Olha aí. como office boy, e logo já subi para o atendimento. E aí a carreira dentro de agência de propaganda, ela leva um tempo para você compreender exatamente todos os passos que são necessários até você conseguir sentar com autonomia Sim. na frente de um cliente e não ser o chamado perna de layout, né? Ou seja, O que é o perna de layout? perna de layout é aquele que simplesmente leva uma peça, ou seja, a criação teve todo um propósito criando uma peça, né? Um conceito formado, que vai levar, e o atendimento então é o que faz a ponte entre o cliente e a agência, né? E faz a leitura. Então você precisa ter domínio de informação acerca do que foi desenvolvido para saber vender para o cliente. Porque às vezes é um conceito que o cliente não consegue enxergar, mas que a criação, com a sua experiência, conseguiu ver e traduziu. Então o atendimento, se não souber vender, aquela peça é rejeitada. E aí, claro, tem todo um processo, né? Que bacana. Ou seja, a maioria das empresas peca na comunicação. Deixar de contratar um profissional da comunicação e você acaba perdendo por não contratar essa pessoa que vai enxergar algo que às vezes você não vê. Acontece muito isso? Muito, muito. Olha só. O desafio maior de quem atua nessa área é encontrar do outro lado as pessoas que consigam dominar ou compreender os processos que envolvem um trabalho criativo. Então, não é simplesmente a finalização do que é bonito, do estético, Sim. mas se ele tem exatamente a profundidade, o DNA, para comunicar com pertinência aquilo que precisa para o público certo. Porque quando nós estamos falando de uma empresa, ela tem vários públicos. Ela tem o público interno, ela tem o público externo, que é o consumidor final do produto ou do serviço. Ela tem o público externo, que é o fornecedor dos insumos. Então, ou seja, tem vários que a gente chama de stakeholders, né? Ou seja, uma empresa ela se comunica com vários
canais. E cada canal desse, ele tem uma maneira, ele tem um perfil. Um perfil. Exatamente. Então, se você desenvolver uma comunicação genérica, ela vai estar, de repente, atingindo mas o restante não. E aí é onde começa a ser falho, começa a ser deficitário. Ter ruídos, né? Isso, no ruído de processo. comunicação. Exatamente, você não atinge com profundidade. Sim. Então, saber compreender a leitura de um desses canais é fundamental. Uau! Então, assim, pelo que você está me dizendo, como é que você lidar com aquela situação? O cliente tem sempre a razão, não necessariamente no teu ramo, né? Porque você vai vir com algo muitas vezes bruto e que precisa ser lapidado, e às vezes o cliente acha, mas essa cor, mas esse formato, mas é que eu idealizei assim. Então tem todo também um preparo para você, além do teu estudo, você conseguir convencer e realmente que o cliente não necessariamente tem sempre a razão, ou quase nunca tem. Olha, Como é que fica isso? Isso é muito vago, assim, porque, na verdade, o cliente tem razão, sim, Olha aí. quando na verdade, ele faz a gestão do negócio dele. Então, ele entende os meandros do negócio dele. Tá? Mas ele está te chamando para um aspecto de comunicação. Então, é muito importante que o ego, nessa parte, né? E os publicitários, às vezes, têm muito, principalmente dentro de criação, né? Consigam deixar o ego de fora para se concentrar naquilo que precisa ser feito. Então, se o cliente te dá espaço, a liberdade, né, e te dá as ferramentas para você, primeiro, fazer um diagnóstico correto, que é entrar na empresa, sentir o ambiente, conhecer um pouco mais, porque você precisa de informação para trabalhar, você vai ter um trabalho muito mais apurado, muito mais certeiro, né? Então, quando o ego sai, exatamente, não precisa necessariamente ter razão. A gente forma esse trabalho a 4 mãos. Fecha uma equipe. Isso. Com as suas informações como cliente, Certo. colocadas na mesa de maneira transparente. Eu processo isso tudo, trago meu expertise criativo, estratégico e monto com as suas informações, a gente cria um trabalho legal. Olha só, o senhor já percebeu que muitas empresas ainda estão no piloto automático, ou seja, estão naquele sistema velho de administração e elas não investem em comunicação e renovação, o senhor percebe isso? Muito. Olha só. Há muito tempo. Esse é um cenário que pouco muda. Né? Não sei se é uma... E é triste, né? Puxa. É sempre é mais desafiador, é mais cansativo, às vezes mais desgastante. E a empresa perde, né? Perde, porque aí é uma cultura, né? E mexer nisso. Isso, é mais desgastante, o processo às vezes se torna mais moroso, o processo às vezes se torna desnecessário, você dá uma volta muito grande para poder chegar, né? Então, é claro que ao longo de 32 anos de formação de execução publicitária, eu já tenho muita experiência nas costas que me permite avaliar cenários com mais rapidez. Resultados. Mas aí tem a parte de aplicação. Sim. Né? E essa aplicação é que você encontra as barreiras internas. Então, porque hoje o processo está muito imediatista. E agora nós estamos vendo a IA chegar, né? Verdade, a inteligência artificial chegando, sim, e as pessoas já achando que isso tudo vai se resolver. Quando, na verdade, enquanto você não conseguir desenvolver o prompt de maneira correta, dar as coordenadas para que a IA possa te oferecer o trabalho certo, isso não vai acontecer. Sim, né? Sim, concordo. Você vai acabar criando coisas genéricas. Perfeito. Sendo mais um, né? Mais Muitas vezes sendo mais um no mercado. Nossa, isso foi legal você tocar nesse ponto da IA, porque hoje realmente tudo está sendo direcionado. A IA vai fazer o meu texto, a IA vai fazer minha arte, a IA vai fazer... E está perdendo também a questão da personalidade, digamos assim, dentro de todos os processos. Então, você ter esse trabalho, conseguir estabelecer uma cultura... você disse que são 32 anos, né? Sim. 32 anos. E nesses 32 anos, assim... Por quais empresas você já passou ou prestou serviço? Como que foi sua trajetória nesse espaço de tempo? Eu comecei em agência de propaganda em Florianópolis, quando eu morava em Florianópolis. Minha família se mudou para lá e lá eu iniciei toda a minha carreira. Lá eu atendi Sistema Fiesc, Diário Catarinense,
E aí dentro do sistema Fiesc a gente tem vários produtos, tem Fiesc, SESI, Senai, cada produto com seu tipo de público, né? Eu atendia Senai, atendi SESI também. Olha que legal. Isso. E muito a parte depois, vindo para cá, comecei a atender varejistas, mas principalmente a parte de construção civil. Então, FG Empreendimentos foi o nosso primeiro case enquanto agência. E a FG durante 5 anos. Ela tem uma estrutura, não tem? Não necessariamente assim, um departamento de marketing. Como foi essa interface? Ou como que eles trabalham, por exemplo? Porque é uma empresa grande, é uma empresa que dá para a gente mensurar como que você entra com um perfil empresarial que já possui, por exemplo, um marketing. Nós fomos contratados, na época, fizemos parte de uma licitação, com outras 3 agências, do Florianópolis, do Blumenau. E nós entramos como agência, ou seja, a FG já tinha uma pessoa responsável, que era gerente de marketing, na época, e estava se desligando da sua agência anterior e contratando uma nova agência. Vocês pegaram uma transição, uma oportunidade de uma transição. Exatamente. Então a gente entrou de uma licitação mostrando exatamente qual seriam as soluções que a gente indicava para aqueles desafios que foram colocados na licitação. Uau! E entre elas era criar a nova marca da FG, o novo logotipo. Nossa, desafiador, a identidade da empresa. Foi, que é o que perdura até hoje. É a criação de vocês? É nossa. Ah, que legal, bacana isso, né? Você viu, ó, as histórias que a gente não sabe aqui da nossa cidade, ó. E ela é uma das maiores construtoras dela aí, né? Ela tem bastante relevância. E como que foi esse trabalho, então, com eles? Foi um trabalho magnífico. Um trabalho de muito ping-pong. Eu digo que nós tivemos a oportunidade certa, no momento certo, em que nós estávamos... A FG foi nosso primeiro cliente da parte de construção civil. Olha aí, que já começou com os 2 pés. Mas na época, a FG não tinha essa dimensão que tem hoje, né? Então, já tinha, digamos assim, já apontava, já mostrava esse raio de crescimento, né? Essa curva de crescimento. Tinha essa projeção. Já tinha, pela maneira já mais agressiva, mais consistente como eles pensavam nos negócios, né? Foi uma felicidade também ter na diretoria uma pessoa que gostava de propaganda. Uau! Então isso é muito importante, porque a pessoa que acredita, não, vamos investir. Então tivemos os investimentos certos, as pessoas no processo decisório certas e o investimento nas ferramentas para que a gente pudesse executar coisas que às vezes fossem tentativas. Então, na época, estou falando lá de 2005, o mercado trabalhava de uma maneira muito tacanha a apresentação de um empreendimento. Básica, né? Tipo, Básica mesmo. Assim. Era praticamente um material quase... Eu estou falando de empreendimentos que eram frente-mar, empreendimentos de alto valor agregado, Sim, que trabalhava com um material quase que um A3 dobrado ao meio, ou no máximo com 2 dobras, um material simples. Meu Deus. E por isso que eu falo que a diferença não está apenas na ferramenta criativa final, mas no processo estratégico. Nós sempre fomos ao mercado analisar como funcionavam as coisas, para então trazer para dentro da criação, trazer os insights, as informações, criar a peça, trazer ao cliente com justificativa palpável. Estamos trazendo esse formato por isso, estamos trazendo esse por isso. Nossa, tudo um preparo. E a construção civil, ela deu um... Não. Aqui, né, na nossa cidade, né, Tino, a gente vê, por onde você andar, você tá vendo uma construção, alguma coisa assim, a FG se posicionando muito bem, né, e eu acho que talvez então ela até mesmo esticou a régua nesse sentido, porque ela deu Perfeito. ela deu um passo. A FG foi precursora no investimento mais significativo na parte de comunicação. Para você ter uma ideia, eu mencionei esse lance dos folders mais tacanhos, nós fomos, porque a FG tinha plantões ao longo da orla, né, plantões próprios, e nós fomos
escutar como é que era esse processo, ver esse processo de perto, como é que chegavam os clientes dentro de um plantão, e a gente via muitas vezes vindo casais, né? Nós escutamos a equipe de vendas, Uau. ou seja, é um trabalho conjunto, né? Mas trazendo lá, nós escutamos a equipe de vendas e vimos que exatamente tinha sempre, então, o homem e a mulher, mas duas naturezas diferentes avaliando um produto. Olha isso. Então, Legal. enquanto o homem estava na parte prática, que era olhar a planta, a metragens, coisas, a mulher estava vendo imagens. Mas as imagens eram poucas até então. Eu lembro que nós Acabamento, né? acabamento, Mas nós olha que saímos percepção bacana, né? nós saímos de um folder com, geralmente, tinha na faixa de 3, 4, 5 imagens para um material inicial de 11, 12 imagens 3D. Nós aumentamos o número de imagens, aumentamos o tamanho dos folders. O primeiro empreendimento que foi parte da licitação, era o lançamento na época do residencial Le Classique. E nós apresentamos um folder grande, com imagens grandes, ou seja, queria se vender o quê? Grandiosidade. Isso. Queria se criar valor para o projeto. Então você queria impactar visualmente. Não dava para vender a dimensão e a qualidade de um produto do TFG com uma foto pequena. Então nós aumentamos a foto, nós explodimos a foto em 1 página, 2 páginas. Por isso nós aumentamos o folder em número de páginas. E o que fizemos? Separamos Você vendia um apartamento de 300 metros quadrados numa planta pequena que o cara tinha quase que olhar com lupa? Não. Colocar o celular para Isso. abrir o zoom? Nós fizemos plantas grandes, separadas, porque enquanto que a mulher olhava, que bonita, olha só como é que vai ficar meu apartamento, olha que lindo, Tem um... o cara estava vendo um apartamento grande numa planta. Exato. Isso que ele está falando tem sentido, porque quando Total sentido. eu ia meu vender Deus. lá, eu disse no escritório, eu mostrava a planta maior que essa tela aqui, ó. A planta, a fachada, eu tinha na frente como é que chama? Um quadro grande, 2,5 por 2, o prédio de pé na frente, daí ele explicava ali na frente. Então, a mulher sempre foi aquela que olhou mais detalhes, o homem não, o homem jamais Isso pra funcionava. tudo, né? E- Pra tudo. Exatamente, quando vinha a mulher junto, era bem mais fácil de fazer o negócio. O homem ficava assim, eu vou ver, eu vou falar com a mulher tá junto aí. E isso tem tudo a ver. E a comunicação. Então, a comunicação é tudo. E as empresas hoje pecam no deixar de investir na comunicação, de ter um estrategista Sim. da comunicação como você dentro de uma empresa. Então, fala um pouquinho de quais as vantagens que a empresa tem contratando o Pascolini para fazer essa gestão de comunicação dentro de uma empresa. Agora é a tua propaganda aí, ó. Veja bem, você olhar esses processos, todos os detalhes que envolvem um processo de comunicação, exige não só capacidade técnica, mas também um olhar sensitivo. Né? Você precisa ter sensibilidade para avaliar cenários. É a parte estratégica. É conseguir enxergar é como um arquiteto. O arquiteto ele encontra soluções para cantos. É verdade. É. Existem os móveis planejados, mas o arquiteto exatamente ele sabe aproveitar melhor os espaços. Por isso Claro. cada macaco no seu galho, É. né? Show. Então quando a empresa me contrata, ela vai ter à disposição um profissional com capacidade profunda de análise de cenários internos Uau. e externos, né? O único desafio aí é domar a ansiedade. Porque às vezes para que eu possa chegar lá no resultado final, tem uma série de fases internas e alinhamentos externos a serem feitos para que aquilo possa acontecer. É igual, vamos lá, desempenho de um carro de Fórmula 1. Né? Hoje a gente é uma máquina extremamente sensível, né? Em que eles retiram potência de motores cada vez menores. Isso exige o quê? Exige uma banda, né? Com alta capacidade estratégica, olhando cada detalhe e sabendo lapidar as coisas. Então eu tenho um conjunto. Eu tenho exatamente desde um meio interno do cliente que precisa ser propício para que eu possa entrar, fazer as perguntas, receber as informações. Preciso de uma cultura, nesse caso também, desprendida de ego, para que entenda que eu estou ali para somar
e não para tirar cargo de ninguém. Eu acho que esse é um dos desafios também, né? Muito grandes. Muito grande, sim. Muito grandes e às vezes muito limitantes. É mesmo. É que o ser humano, é incrível que pareça, mas eles asseguram o seu potencial, quer dizer, não desabrocham, ficam assim assegurando. Imagina, um líder dentro de uma empresa, que a gente faz trabalho de liderança, a gente percebe também isso. Você lá na comunicação, você vê que o cara tem potencial para dar mais. E às vezes você vai lá instruir ele e pensa, tá, mas quem é ele? Vai. E aí você tem aquele jeitinho de dizer, ó, eu estou aqui para somar, para a empresa crescer junto. Eu sou mais um parceiro para essa empresa ir para o topo, né? E aí as pessoas às vezes ficam, mas ele está aí, será que não vai tirar o meu lugar? Será que vai sobrar espaço para mim? Então, nós, que nem eu, ele, o Adriano, eu, o senhor, todos nós temos muito mais potencial ainda para explorar da nossa mentalidade. Temos muito mais para somar. Então, inúmeras possibilidades. Então, eu vejo que o trabalho dele dentro de uma empresa é fantástico. Uma empresa tem muito a ganhar contratando o senhor. Tino, eu trabalhei, tive uma passagem pela área de marketing do Beto Carreiro. Olha o céu. Tudo referência. As passagens são grandes. Não, ia tomar muito tempo falando de uma série de passagens. Eu nem fiz uma abertura, ó, está conosco aqui, Márcio Pasqualini, publicitário. Eu falei, não, deixa pra cá, isso aqui é um livro que depois ele vai anunciar e vai publicar pra nós. Mas conta essa história aí do Beto, como foi? Então, tive uma passagem na época que o Beto era vivo. E o Beto era um cara extremamente visionário. Realmente ele estava assim dentro do segmento dele com uma visão longo alcance. É fato isso, porque a gente escuta isso, sabe, Márcio? Que ele era uma pessoa acima do tempo dele, acima das... Ele enxergava o que ninguém enxergava, entende? Isso. E aí você teve essa oportunidade, então, de conhecê-lo. Porque tive a oportunidade de trabalhar com ele, inclusive ele aprovava as peças que a gente desenvolvia numa house. Que legal. Na época nós tínhamos um departamento interno, desenvolvimento de arte, nessa parte de criativa, e o Beto fazia questão de aprovar peças, todas as peças. Mas isso gerava um pouco de transtorno, porque às vezes a gente perdia certos times, porque o Beto tinha sua agenda comprometida. Mas ele fazia questão de aprovar cada detalhe ou de colocar a sua marca pessoal em cada coisa. Às vezes isso é desnecessário, né? Então, o que acontece? Ele era uma pessoa extremamente visionária e então ele tinha, para ser visionário desse jeito, às vezes você tem um lado, no caso mais emocional, expandido. Criativo. Entendi. Né? E a parte mais técnica, mais racional, um pouco reduzida. Né? Existem pessoas que conseguem ter o criativo, né, do desenvolvimento empresarial, empreendedorismo forte, né? E também a capacidade gerencial, né, executiva. Mas o Beto tinha uma maior parte criativa, exatamente. Então a parte de gestão ela era um pouco comprometida. E aí, na avaliação de algumas pessoas no processo, isso se tornou um pouco mais desafiador. O parque teve o seu trabalho na gestão dele, e depois que ele faleceu, exatamente, o parque tomou uma outra personalidade, exatamente. Em função da maneira como ele conduzia os negócios, né? Mas isso é o que eu digo que é o fator limitante. Então, se tem um cliente que te dá a oportunidade e a liberdade de você, dentro de um limite muito claro, né, de atuação, principalmente de respeito a custos, né? Sou muito criterioso nessa parte de transparência, de gestão do dinheiro do meu cliente. Muitas vezes entro puxando o freio de mão. Ao contrário, né? E geralmente as pessoas têm um medo de contratar a publicidade por conta disso, né? Porque dentro do segmento uma agência de propaganda, ela goza de alguns benefícios dentro da sua categoria. Comissionamento de mídia de até 20%. Comissionamento sobre material de produção de até 15%. Então, muitas vezes, o cliente chega a se questionar, poxa,
Mas isso está me sendo oferecido porque você vai levar os teus 20% ou porque realmente é necessário? Então, uma política que a minha empresa adotou foi a isenção de comissionamento Nossa, legal. em cima dos trabalhos que eu executo. Então, meus clientes, eu não aplico comissionamento. Por quê? Porque eu vendo o meu trabalho. Isso. Então, eu valorizo aquilo que realmente é meu expertise. Uau. Se eu contrato o Tino como meu fornecedor gráfico, que vai imprimir o meu material, cara, eu quero que você cresça. Que bacana. E se eu for te contratar, Tino, para executar o meu trabalho, é porque você tem a capacidade para entregar aquilo que eu preciso. Só por isso. E o Adriano é concorrente. O Adriano vai dizer assim, Márcio, como foi um caso uma vez, a FG imprimia muito material, veio um fornecedor, sentou comigo numa reunião e disse assim, Márcio, eu te dou 20%. Ele falou assim, cara, esquece isso. Se eu for te chamar é porque você É competente, né? competente para desenvolver o trabalho. E isso aí é tão fundamental. Teve uma época que eu partilhei dessa parte de gestão de condomínios, né? Me tornei síndico profissional, peguei alguns condomínios para administrar. E eu recebi exatamente isso. Eles falavam assim, Adriano, se tu me colocar no teu circuito ali dos teus condomínios, eu te comissiono 15%, eu te comissiono 10%. Eu sempre falava isso para eles. Eu falava, então me mostra o teu trabalho, entendeu? Me dá essa margem de desconto para o meu condomínio, porque se você for bom e tiver esse preço que você está me propondo em comissão, eu vou repassar para o condomínio, porque a gente vai ganhar na tua qualidade, na tua prestação e com valor justo, né? Ou um valor até um pouquinho abaixo. Isso é fundamental, Márcio. Eu acho que isso falta, né, Tina? A gente até tem falado com alguns empresários. Isso falta muito no ambiente das empresas, essa transparência financeira. E nesse setor que tu trabalha de publicidade é absurdo. Porque se tem um investimento, né? Sim. Não vai transformar da água para o vinho. Vocês estão falando do prospecto da FG. Isso é material gráfico, isso é material de estudo, essa percepção da mulher ser um pouco mais na parte emocional, né? Do límbico, né? Do cérebro límbico. E o homem já está mais no córtex lá, analisando todo esse processo. Do Beto também, que foi... É um desafio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Geralmente, as pessoas te contratam para um projeto. Então, assim, eu quero contratar o Márcio Pasqualini para desenvolver esse projeto ou esse lançamento. E se assim for, em quanto tempo? Eu sei que vai depender muito da dimensão do projeto e da prospecção. Mas, em média, quanto que se lança? Quanto tempo precisa para se lançar um projeto? Na área de construção. Olha, depende da fase em que ele já está, né? Caminhando por exemplo, quando eu vou gerar imagens 3D, por exemplo, eu já preciso que a parte arquitetônica, né, o projeto arquitetônico, os cortes, todos já estejam definidos para que eu possa fornecer esse material para a equipe 3D, né, começar a gerar imagens. Se ele não está, eu tenho um processo que já demora. É claro que eu já posso fazer todo o insight criativo de posicionamento do produto e tal, com referências, com imagens fictícias, esse tipo de coisa. Isso. Né? Mas, em média, por exemplo, aí a depender do porte do empreendimento e do montante até do tamanho, do porte do tamanho desse empreendimento, você às vezes precisa trabalhar com um ano de antecedência. É um planejamento hyper mesmo. Isso. Quando você compreende que todos os detalhes precisam estar ajustados para que aquilo seja o mais assertivo possível. Mais preciso. Então, é todo um trabalho de aferição para cada departamento que você está dizendo. Só para me complementar isso aí, em quanto tempo, usando o exemplo da construção civil ainda, em quanto tempo você leva para fazer um diagnóstico? Porque eu vi que você tem todo esse olhar para dimensionar, para pesquisa, para fazer todo o levantamento, para ouvir as vendas, para ouvir os outros setores, sentir, aproximá-los, criar um rapport entre eles. Em quanto tempo você, geralmente num perfil de construção, leva para que você consiga entregar um diagnóstico para o cliente? Olha, assim, o projeto está aqui, ó. A gente consegue desempenhar ele a partir desse ponto. Leva-se quanto tempo para você fazer essa análise, em média? Em torno de 2 meses. Você já consegue ter aferir alguns canais, né? Já consegue levantar algumas informações. Aí, claro, depende da dimensão da comunicação que você quer abranger. Né? Porque quando a gente fala em endomarketing,
Nós estamos falando com o público interno. Né? Então, isso é comunicação. É a maneira como a empresa vai transferir aquilo que ela objetiva para os seus colaboradores. Então, às vezes, você precisa desenvolver pesquisas de clima organizacional. Então, eu não aplico, mas eu tenho parceiros que aplicam ferramentas de clima organizacional. Nossa, então é todo... Isso. Então, é somente a partir daí que eu vou conseguir, então, compreender quais são os meus, as minhas dores nesse processo e aí desenvolver as ferramentas para cada uma dessas dores. Ou seja, cada empresa tem vários setores e cada setor tem alguém que vai assumir aquele trabalho. É que nem uma máquina, né? Cada um monta uma peça. Então, na comunicação do Pasqualini, ele faz essa gestão de comunicação. O outro faz a parte da liderança, o outro vê lá a parte da compra, mas ele abrange, no geral, a comunicação em todos os setores dentro de uma empresa. Isso. Eu procuro ser um generalista no sentido de compreender as ferramentas, e às vezes eu invisto, todas as dores da empresa. Eu invisto em cursos para que eu possa compreender quem eu vou contratar. E quando eu sentar com aquele profissional, aquilo que ele está me fazendo se faz sentido ou não. Então eu geralmente não contrato profissional, principalmente parceiros da parte de fornecedor, sem visitar a empresa. Raramente contratei alguém baseado num perfil de Instagram, alguma coisa assim. Eu vou ver capacidade instalada. Ele vai na prática. Vou. Eu tenho esse... É o olhar, né? É o olhar. A escola que sentou exatamente a mesma... Aquela que criou o Brahma número 1, é a mesma escola, que sentou em vários barzinhos e viu como é que os clientes pediam cerveja. Até que... Garçom, traz mais uma. Garçom, traz mais uma. Nossa, Foi esse tá dedo. bacana. Garçom, Foi assim? Foi assim. Garçom, traz mais uma. E aí criaram Brahma a número 1. Gente, Baseado no gesto é das muito pessoas. legal. A número 1. Então, isso só é possível com um trabalho de campo. Isso, na Quando prática. você escuta. E se você parte para o processo final criativo sem escutar, tá errado, tá tudo errado. E a empresa, às vezes... Legal isso aí. E tu vê, a empresa às vezes deixa... Por que uma empresa quebra ou uma empresa entra em falência? Muitas vezes por deixar de investir em comunicação, na gestão de liderança, e o dono da empresa acha que está tudo correndo tudo a mil maravilha, mas às vezes ele sabe menos da própria empresa dele que as pessoas de fora. Então, às vezes, quando você tem uma pessoa que nem você dentro de uma empresa que faz todo esse trabalho, o dono da empresa pode pegar e fazer uma férias, pode ir para a praia, pode ir tranquilo, viajar sabendo que tem um profissional lá dentro que está tomando conta, que está sendo a galinha dos ovos de ouro, ou seja, o olho de águia dentro da empresa dele. Tem uma maior tranquilidade esse empresário quando ele contrata o seu trabalho. Com certeza. Olha. Com certeza. A partir do momento, eu gosto sempre de deixar meu cliente bem posicionado. Então, se eu tenho a capacidade de apresentar um planejamento estratégico, né? Se tenho que me dá essa condição de que eu possa olhar para o todo, apontar as informações, montar as ferramentas, e aí é só um processo de execução. Então, eu vou atuar... Eu sempre falo o seguinte, a minha ideia, o meu propósito de trabalho é sempre deixar o meu cliente mais tranquilo possível e para que ele possa se concentrar naquilo que ele precisa fazer com excelência, que é a gestão do negócio dele. Sim, sim. Né? Ele precisa estar lá pensando em Investimentos. Você tem que estar monitorando novos negócios, na expansão disso ou daquilo, e não se preocupar com a aprovação de um cartão de visita, de um determinado anúncio, né? Porque o que acontece? Ao longo do processo, a gente já vai definir o tom. Eu já vou apresentar para ele, ó, esse daqui vai ser o tom da nossa comunicação, beleza? Daqui são derivações de peças. Então, não vamos se preocupar com detalhes, porque às vezes esses detalhes mas isso tem que ser assim. O cliente final não vê isso. A gente perde timing, sabe? Perde refação. Então, são detalhes que a gente vai conduzindo. Se tiver... Precisa ter a confiança, né? E, sobretudo, domar a ansiedade. Porque essa antecipação de
processos complicam o resultado final. Aí depois o marketing não dá. Eu contratei o Pasqualini, ou então, eu fiz investimento tal e não deu certo. Por quê? Porque nós pulamos etapas. Que foi obrigado. Eu tenho às vezes consultas de propostas para lançamentos imobiliários que o cara me liga e tem assim: eu quero lançar daqui a 2 meses. Não dá, cara. Não dá. 45 dias só para fazer as imagens 3D, se você já tiver com tudo certo. A maioria das empresas, né, de construção civil, às vezes não tem um departamento de arquitetura dentro. Então isso já é um outro processo, né? Mas é mais ou menos assim, o meu trabalho é como se eu fosse um médico. Né? Quase um clínico geral, né? Um médico. Porque o cara, você senta, você vai conversar com ele, vai te falar as dores e ele vai te pedir exames. Sim. Se ele já te receitar alguma coisa, tá errado. Exato. Né? Exato. Se ele já nem pelo menos veio te auscultar peito, tua respiração. Às vezes eu levei meu filho com um médico aqui, tava com uma tosse que não passava, olhou para ele, mal chegou perto dele, aí pagando a consulta particular para encaixe de última hora. Nossa, tá louco. E aí começou a dizer assim, mas o senhor não vai avaliar, não vai pedir nada? Aí ele meio que olhou para mim assim e disse: não, eu vou lá, tá, então vou fazer de conta que vou fazer meu trabalho. Levou meu filho até auscultou ele, né? E passou, cara. Mas talvez esse é o melhor exemplo, então, Márcio, porque as empresas estão fazendo, estão na busca desse imediatismo, né, dessa ansiedade que você está colocando. Sim. Com certeza, te ligam. Eu tenho um lançamento para daqui 3 meses, daqui 2 meses. E realmente E os médicos, infelizmente, né, a gente sabe que existem profissionais e profissionais em todas as áreas. Então, tem os de excelência, a gente está falando com os que não são. Essa falta de diagnóstico, tudo, também é para atender uma necessidade também das pessoas, porque eu imagino o desafio que é você ser uma empresa consolidada hoje, porque hoje eu posso falar que você é um publicitário consolidado na nossa cidade, tá? Incrível, e para a gente também tá muito feliz, né, de estar podendo ter essa oportunidade contigo aí no teu espaço, da tua agenda, e você conseguir fazer o quê? Olha, eu tenho um trabalho que é um processo, então se eu obedecer os processos, não tem como dar errado. Agora, se eu pular fases, né, por conta da ansiedade, desse imediatismo, vai de alguma maneira contribuir negativamente para o resultado final. Como você faz? Porque hoje, infelizmente, a maioria das empresas talvez estejam nesse erro, querendo burlar o processo. E como que você lidar com esse perfil de empresário? Às vezes você faz uma aposta. Entra com essa... Não, eu topo esse desafio, né? Falando internamente, né? Sim, já transformou no desafio, né? Topar. É um cliente que interessa, é um cliente que, de repente, possa se transformar num case legal de trabalho, mas você vê que precisa construir muita coisa. Aí você entra trabalhando. Mas quando aquilo não vai se convertendo, né? Você vai encontrando muitas dificuldades, aí realmente você... Opa, eu cheguei até aqui, beleza, entrega os passos, porque o Márcio sozinho não consegue entregar tudo, né? Eu sou, digamos assim, um maestro da banda, mas eu preciso do baterista, eu preciso do baixista, eu preciso, sabe, do cara lá. É uma equipe. Sim. Então assim, tá, mas isso tudo, então custa muito caro, Márcio. Não é que custa caro, é que fazer o certo tem processos. Isso. Né? Então, senão, alguma coisa você vai ter problema lá na frente. E meus clientes, e muitos clientes, não são os meus, muitos clientes não conseguem enxergar o que é um processo de comunicação mal feito agora. Porque ele só entrega uma... Aí ele pula de agência. Como entrou? E depois ele diz exatamente que agências não funcionam. E hoje existe esse estereótipo. Existe muito esse... Aceleramento, ansiedade. As pessoas estão muito para ontem, né? Para ontem. Estão na velocidade das máquinas. Eu sempre falo isso, nessa busca dessa dopamina. E o marketing, né, Tina, a gente imagina porque assim, a comunicação, melhor dizendo, porque ela é... Entendo que ela é mais abrangente. Ela é fundamental. E por uma empresa, assim, tudo que você está consolidando para nós aqui, falando de estatística, olha, eu entreguei, eu fiz, e você vê que são grandes empresas que eu sei que ainda tem mais, entendeu, no teu case, que eu li teu perfil.
Agora, você olhar para a comunicação hoje e falar assim, poxa, eu vou investir, eu devo investir, ou eu vou dar um jeitinho aqui, vou usar uma IA aqui, vou usar uma agênciazinha, vou fazer uma parceria com uma agência. O que que se diria para esse empresário, sabe, que quer crescer como todos queremos, mas que não tem esse olhar ainda a mais apurado para a parte de comunicação? Eu entendo que, às vezes, um fator limitador desse processo talvez não seja não querer contratar, né, seja uma questão financeira. Uhum. Mas então eu sempre falo assim, faça pouco, mas faça bem feito. E Só- se não der para fazer bem feito, não faça. Bah, olha só. Pode continuar. Né? Se não der para fazer bem feito, não faça. Por quê? Porque você só tem uma única oportunidade de criar uma imagem boa na cabeça do seu cliente. É verdade. De reconstruir essa imagem custa muito mais caro. E às vezes ela é irreversível, porque o cliente já posicionou aquele serviço ou aquele produto daquela maneira no seu córtex. Né? Então, se não conseguir compreender que precisa disso, daquilo, não faça. Às vezes a gente vê, às vezes eu vejo projetos que foram muito bem pensados e idealizados serem mal executados. Nossa. Por quê? Porque na hora de contratar um fornecedor, então, por exemplo, às vezes no trabalho à distância, o meu trabalho à distância tem limitação. Eu gosto de, por exemplo, vou executar a aplicação, vamos lá, no teu livro, Tino. Aí, ó. A propaganda começou. Muitas vezes, né? Muitas vezes, por exemplo, assim, é um projeto tão importante, com acabamentos específicos, que eu vou em gráfica acompanhar se está saindo tudo certo. Eu lembro de casos em que nós economizamos tempo e dinheiro para o meu cliente, porque lá na gráfica tivemos, por mais que a gente fornecesse para o impressor as provas de cor para a impressão, né, porque talvez algum parceiro aqui da minha profissão dizer, a gente resolve isso com prova de cor, mas o processo humano ele é falho. Não pode. O executável, né? Aí muitas empresas improvisam, né? Isso. Vamos levar desse jeito, o sistema, vamos levando, vamos empurrando com a barriga, e não funciona. Aí quando. Ou não acompanha ele até o final, né? E ele está dizendo, mandei para a gráfica, resolvido, né? Mas o trabalho dele, cara, é fundamental para uma empresa. A empresa não tem a visão que ele tem. Então, quando a empresa contrata ele enxerga coisas que outros gestores lá dentro da própria empresa não enxergam. Aí que vem o ganha, aliás, aumenta o faturamento da empresa por um preço bem acessível que o senhor cobra ali dentro. E as pessoas pegam, vou contratar o trabalho do Pasqualini, cara, o cara vai me cravar a faca, e às vezes um preço justo, e você tem a ganhar milhões com o trabalho dele. Olha só. A gente volta naquele aspecto do imediatismo. Então, hoje, o que acontece com o resultado de mídia social? Vamos analisar só, no caso, valores de prestação de serviço. Né? Então, o desafio quando eu tinha agência era competir, porque, infelizmente, o nosso negócio ele não é tão regulamentado, tão blindado como uma profissão de um dentista, de um médico, de um advogado. Né? Onde você só pode exercer aquela profissão sendo exatamente formado e com o seu credenciamento junto aos órgãos fiscalizadores. Né? Show. Aqui não. Cada um é publicitário. Eu tenho um sobrinho que gosta de mexer no Corel e faz o logotipo. Verdade. Né? Faz o logotipo para você baratinho. De repente ele seja um baita de um profissional, né, que consiga exatamente entregar o que precisa. Mas na maioria das vezes não é esse negócio. Não é. Então, eu como estrutura de agência, tenho competição com um cara que trabalha às vezes, né, na sua casa, no final de semana, mora com os pais e ele cobra lá para um logotipo, sei lá, R$500, porque para ele é o dinheiro da cerveja, do final de semana, da festinha. Do churrasco. Né?
E eu pago nota fiscal, invisto em estrutura, Pesquisa, né? segmento. Exatamente. Então tem toda uma série de detalhes. Por aí, né? Não, ou seja, o trabalho dele é mais pé no chão, né? Olha que bacana. Nós estamos indo para o final, Adriano. Ai, deixa eu só fazer uma pergunta. Pode, Gente, vai. ó, então, só pra gente pincelar, existe então, você já pegou empresas com esse cenário de que investiram numa agência aqui, ali, fizeram o lançamento errado, porque isso com certeza criou um ônus financeiro, Sim. e você já pegou empresas para corrigir isso, para ressignificar uma marca, Já. ou um conceito? Já. Aí é terrível, né? Na verdade é bom. É mesmo? Por quê? Porque o cliente vê mais fácil. No sentido, quando ele identificou que você agora. Ele quebrou a cara aí. Isso, exatamente. Que ele foi por um meio. Né? É ruim para ele isso. Né? Se ele tivesse já compreendido que vamos chamar as pessoas competentes para executar cada área dessa, né? Teria sido mais rápido, menos custoso para ele. Mas para mim, melhor. Porque agora ele já sabe que eu tenho a capacidade de executar o processo dele dentro do meu modus operandi. Vamos lá, cliente. Eu executo dessa forma. Você está pronto? Não, beleza, eu tentei de outras formas. Eu já tive clientes que foram para o mercado, e voltaram. Né? Entendi. Então, por quê? Conseguiram compreender, viu que da forma errada não dava certo. Não dava certo. Pelos atalhos não dava certo. Então aí a gente vai para um processo de reformulação. Eu já trabalhei desde a reformulação do produto em si. Tive um grande case de um produto da Racitec em que nós reformulamos os aspectos do empreendimento em si, que eram condizentes com o nome do projeto, tornamos ele muito mais orgânico, né? No aspecto de apresentação, de caminhada entre as torres, do processo de criação dos espaços de vivência, ou seja, um empreendimento que tinha todo o potencial, mas que estava sendo olhado de uma maneira um pouco mais na parte de custos, mas que depois, então, fez-se o trabalho que precisava ser feito e foi um sucesso. Uau! Então, mas é um trabalho conjunto, aí quando exatamente eu tenho um cliente que vê já com um novo momento. Né? Então, Que beleza. é bom demais. Conta para nós como as pessoas, como as empresas encontram o senhor. Isso. Suas redes sociais. Ou como eu entro em contato contigo para contratar o teu serviço. Pode colocar aí Hoje, principalmente através do meu telefone. Né? Minha rede social está sendo refeita, estou reposicionando o meu trabalho. Né? É legal porque esse tipo de construção de personalidade, né? De autoridade em conhecimento, vem exatamente com o meu reposicionamento para esse ano. Legal. Então, eu sempre tive um trabalho de indicação. Né? E pouco me apoiei na venda como tendo uma vitrine em algum lugar. Sim, show. Então hoje estou reformulando isso, mas principalmente através do meu telefone, que depois eu posso... A gente vai deixar aqui na tela. Deixar na tela aí no... Show de bola. A gente quer te agradecer. Passou voando, gente. Passou voando. Tem que fazer o volume 2, Márcio, porque é muita coisa. Mas foi bacana, né, Adriano? A gente quer te agradecer pela tua participação aí e as portas sempre estão abertas do V8 Club aí. Sim, com certeza. Nossa, muito legal, Márcio. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua história. Eu creio que vai enriquecer muito e com certeza você vai ter que voltar. Show de bola, gente. Obrigado pela oportunidade. Fechou então. Valeu. Valeu. Obrigado, Márcio.